A alucinação é a percepção real de um objeto que não existe. Pessoas esquizofrênicas, por exemplo, podem até ver imagens aparentemente reais e elementos fantasiosos, como pessoas ou mesmo espíritos. Mas você sabia que é possível ter alucinações sem ter um problema mental? Ou mesmo sem fazer o uso de drogas? O cérebro humano é um órgão complexo e capaz de coisas realmente incríveis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de criar ilusões e provar que o nosso cérebro é facilmente manipulável. Eu sou Uriel Martínez e mais uma vez é um imenso prazer ter você aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Ao mesmo tempo que o cérebro humano é complexo, os cerca de 80 bilhões de neurônios que o cercam são extremamente frágeis. Um mínimo erro de conexão pode fazer as coisas ficarem muito, mas muito estranhas. Antes de começar a explicar como ter alucinações, primeiro, vocês necessitam saber um pouco mais sobre alucinações para depois eu ir direto ao assunto. Audição, visão, tato, olfato e gustação são os nossos 5 sentidos. Tudo que eles captam pode ser uma alucinação, principalmente o sentido da audição e da visão. Como eu citei, doenças psiquiátricas como a esquizofrenia podem nos causar alucinações, assim como as chamadas doenças orgânicas, que acontecem quando uma pessoa tem abstinência ao álcool ou a outras drogas psicoativas. As alucinações mais comuns são as visuais e as auditivas. As alucinações visuais podem ser de formatos inespecíficos, como vultos, sombras, ou com formato bem delineado, como pessoas, animais, anjos e demônios. Eventualmente, as alucinações podem formar uma cena completa, como, por exemplo, um carro parar na frente da casa de uma pessoa enquanto um indivíduo fica olhando pela janela. Quando uma pessoa tem alucinação auditiva, ela costuma escutar vozes que não existem e, às vezes, até conversas entre 2 ou mais pessoas. Geralmente, as pessoas com esse tipo de alucinação acham que as vozes vêm do além, de Deus ou mesmo de demônios. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Será que mesmo sem ter uma doença psiquiátrica ou fazer o uso de entorpecentes, é possível ter alucinações? Vamos começar falando sobre o experimento Ganzfeld. Esse experimento é uma técnica usada no campo da parapsicologia para testar a percepção extrasensorial em uma pessoa. Essa técnica foi idealizada por Wolfgang Metzger em 1930 como parte de sua investigação sobre a teoria Gestalt. O principal objetivo desse experimento é verificar a percepção extrasensorial e, para fazer isso, você vai precisar de um quarto vazio, a prova de som e que seja totalmente escuro, uma luz vermelha, uma cama ou cadeira confortável, uma bola de ping-pong partida ao meio para tapar os olhos e fones de ouvido que vão emitir um ruído bem suave. Antes de começar, ligue os fones com o chamado ruído branco. Para quem não sabe, o ruído branco é aquele som que o rádio emite quando está fora do ar, exatamente idêntico a esse som. Pegue então as metades das bolinhas de ping-pong e com uma fita adesiva as coloque em cada um dos seus olhos, lembrando que é preciso vedar bem os seus olhos, como se você fosse realmente ficar cego. Depois de estar com os olhos vendados, deite numa cama ou cadeira confortável, coloque os fones e permaneça relaxado entre 30 a 40 minutos. Lembrando que o objetivo é permanecer relaxado e não adormecido. Essa experiência deixa a pessoa privada da visão e da audição. E segundo relatos de pessoas que já participaram desse tipo de experimento, é possível se comunicar com os mortos, sair do corpo e pode ver seu corpo pelo lado de fora e até ver traumas assustadoras que as pessoas viveram no passado. Porém, segundo os cientistas, isso tudo não passa de apenas alucinação.
O objetivo desse experimento era demonstrar a existência das experiências extrasensoriais, mas, graças ao fato de que a pessoa está sujeita à limitação dos seus sentidos no meio de um quarto escuro, acredita-se que é possível ter alucinações e sensações que, na verdade, não estão acontecendo. Essas alucinações e sensações variam dependendo dos indivíduos que fazem parte desse experimento. Alguns chegaram a usar essa ferramenta como um canal para verificar se é possível sentir os efeitos de drogas quando substâncias desse tipo não tiverem sido consumidas. Mas muitas pessoas da comunidade científica discordam dos efeitos desse tipo de experimento. Enquanto algumas pesquisas sugerem resultados estatisticamente significativos para participantes selecionados, ainda não se conseguiu demonstrar consistentemente a eficiência do experimento para participantes não selecionados. Críticas a respeito do experimento geralmente giram em torno de erros metodológicos e de interpretação dos dados. Mas, afinal, realmente funciona? Bom, em 2016, o pessoal do canal Scan School resolveu fazer esse teste. A proposta era criar uma situação de intensa privação sensorial, usando coisas simples de uma casa e assim conseguindo alucinações fortes que alteram tanto a visão quanto a audição. Nesse experimento, eles usaram alguns objetos diferentes no teste original. No caso, foram usados os seguintes materiais: uma luminária, papel branco, algodão, elástico de borracha, tesoura, fita adesiva, grampeador e um fone com o ruído branco. Tendo esses materiais, vocês já sabem exatamente o que fazer. Faça uma máscara com a folha de papel, isolem bem para que a luz não entre, coloquem o fone e esqueçam que o resto do mundo existe. Basicamente, é preciso se privar de qualquer informação sensorial. Segundo os pesquisadores, os efeitos começam a aparecer entre os primeiros 10 a 30 minutos. No começo da experiência, o primeiro participante começou a perceber as imperfeições do papel. Depois tudo ficou branco e flores coloridas começaram a aparecer em sua visão. Foi então que ele percebeu que estava em um lugar totalmente estranho, vago e todo branco. Depois, as coisas ficaram mais estranhas. Eles viram silhuetas de dinossauros, como se fosse uma marionete. Por um breve momento, um deles relatou que ficou convencido de que estava enxergando uma janela e podia ver um escritório ao redor dele. Quanto à audição, ele relatou escutar risos ao fundo e até pessoas aplaudindo, como se houvesse uma festa na sala ao lado. O outro também fez relatos engraçados. Ele afirmou que no começo tudo parecia ser uma tela simples, mas do nada, o olho de Sauron, do Senhor dos Anéis, apareceu olhando para ele. Ele também relatou ter visto flores coloridas e as coisas meio ondulantes. Depois tudo se transformou em coisas semelhantes a medusas. O olho de Sauron então voltou a aparecer para ele e nesse momento ele começou a escutar gritos, mostrando que também acontece a alucinação auditiva. Depois que ele começou a se concentrar no som, as vozes então foram embora. Após isso, ele afirma que começou a voar, bem nas nuvens, enquanto olhava para baixo e escutava o som de algumas gaivotas. Os dois participantes disseram que não tentaram mexer o corpo em momento algum. Um deles relata que não se mexeu porque não queria se lembrar que estava deitado em uma mesa, pois estava se sentindo estranho, como se não tivesse forma e nem presença. A conclusão deles? A experiência de Gansfield é um sucesso e eles recomendam para quem tiver vontade. Os especialistas explicam que o efeito Gansfield é algo como ser exposto a um campo de estimulação não estruturado e uniforme. Ao olhar constantemente para o branco e ouvir o ruído branco, o nosso cérebro responde aos estímulos, amplificando o ruído neural com a intenção de encontrar sinais visuais ausentes. Derek Miller, do canal Veritasium, também fez o experimento de privação sensorial para tentar desmentir a ideia de que a falta de estímulos pode enlouquecer uma pessoa.
Mas sua tentativa foi falha. Ele afirmou que teve a sensação estranha de escutar o próprio coração. Derek disse que seu coração parecia estar bombeando mais forte e podia sentir o sangue sendo empurrado. Ele não chegou a ter alucinações, mas disse que seu cérebro amplificou as coisas devido à ausência de estímulos. E você? Seria capaz de fazer um experimento desses na sua casa? Além do experimento Ganzfeld, há alguns anos surgiu um programa de computador que, ao fazer com que o usuário ouvisse por um tempo pré-estabelecido determinados ruídos, isso alteraria suas ondas cerebrais, de acordo com os efeitos diversos que ele pode escolher. O programa se chama iRose e possui ruídos que transmitem as sensações causadas pela maconha, peiote, café e até mesmo Viagra. Embora ainda existam muitas controvérsias sobre a real eficácia do iRoser, muitos especialistas afirmam que o programa iRoser pode ser até usado no tratamento de pessoas dependentes de outros vícios. Mas esse assunto é para outro vídeo. E você, sabia dessas maneiras curiosas de ter alucinações? Vale lembrar que nós, aqui da Fatos Desconhecidos, não fizemos nenhum desses testes e todas as experiências que foram citados neste vídeo são relatos de terceiros que fizeram a experiência e tiveram resultados positivos. Agora, se você já fez esse teste e também teve alucinações, não se esqueça de comentar aqui embaixo como foi essa experiência. Por hoje, o nosso vídeo vai ficando por aqui, mas eu deixo aquele forte abraço para todos vocês.